O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus, filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: eis aí um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos com alegria a festa do apóstolo São Bartolomeu. São Bartolomeu, conforme antiga tradição, é o mesmo Natanael que nós acabamos de ouvir no Evangelho, são a mesma pessoa. Ele teria pregado o Evangelho no Oriente Médio e terminou morrendo esfolado, ou seja, por uma tortura muito dolorosa. Os seus algozes com facas afiadas tiraram a sua pele, foram tirando a pele, esfolando São Bartolomeu. Suas relíquias hoje se encontram numa catedral no sul da Itália e em Roma, na ilha Tiberina. Gostaria de tomar a ocasião da belíssima profissão de fé de Natanael, São Bartolomeu, no Evangelho, para que a gente meditasse a respeito da igreja que é fundada, como nós ouvimos na primeira leitura do Apocalipse, sobre a fé dos 12 apóstolos. O que é que isso quer dizer? Em primeiro lugar, nós precisamos distinguir que existem dois aspectos da fé. Primeiro, a fé como conteúdo. Nós precisamos crer nas coisas que Deus revelou. E, em primeiro lugar, a nossa fé tem como objeto, o que é que a gente crê? Nós cremos na revelação de Deus, que é o próprio Jesus. Jesus não é somente o carteiro que veio do céu trazer uma mensagem. Ele é a mensagem. Ele é Deus. Ele é Deus que se fez homem. Então a nossa fé é, antes de tudo, em Jesus. Nós cremos nele num sentido profundo. Não somente no sentido de que nós cremos no que ele disse, nós cremos em quem ele é. A profissão de fé de Natanael, não é? No Evangelho que nós acabamos de ouvir, diz: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael, já desde o primeiro momento, crê que ele é o Filho de Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas,
E Jesus diz: mas Natanael, você crê nisso? Só porque eu te disse que conheço os teus pensamentos íntimos, os teus segredos, o que você pensava debaixo da figueira? Tu verás coisas maiores. Tu verás aquilo que acabaste de professar. E o que é que ele acabou de professar? Que Jesus é a escada que une o céu e a terra. Porque Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Verás os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eis aí. Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Ele une o céu e a terra. Então, essa é a primeira realidade da fé dos apóstolos. O objeto da fé, aquilo que em teologia a gente diz fides que creditur, a fé que se crê, ou seja, aquilo que é o objeto da fé. Existe um conteúdo na nossa fé, nós não podemos ficar mudando de fé, existem artigos de fé definidos. Jesus é Deus. Essa é a fé na qual creram os apóstolos, na qual creu São Bartolomeu. É a fé dos concílios ecumênicos, dos papas, dos santos ao longo dos séculos. Eu citei para vocês o credo niceno, concílio de Niceia, 325. Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Essa é a fé, esse é o conteúdo. Nós cremos em quem Jesus é. Mas não é simplesmente crer que existiu um homem que nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, morreu em Jerusalém. Não, nós cremos que esse homem não é somente homem, ele é o próprio Deus que se fez homem. Isso não é mutável. E é exatamente isto que está sendo atacado hoje em dia. No mundo atual, até mesmo dentro da igreja, pessoas querendo, não, precisamos conciliar todas as religiões, cada religião vê uma verdade de Deus. O cristianismo viu um aspecto de Deus, o judaísmo viu outro aspecto de Deus, os muçulmanos viram outro aspecto de Deus, os budistas viram outro aspecto de Deus, e todas as religiões viram alguma coisa de Deus. Está todo mundo certo. Não pode estar todo mundo certo. Por quê? Essa conversa vale para todas as religiões se não existisse o cristianismo. Mas existe uma religião, não duas, uma, em que Deus, o próprio Deus, veio, se fez homem, de verdade, e está aí no sacrário vivo. As outras religiões podem ter colhido aspectos de Deus, mas nós temos a pessoa divina do Filho, que veio e nos falou. Os muçulmanos não acham que Maomé é Deus. Os confucionistas não acham que Confúcio é Deus. Os budistas não acham que Buda é Deus. Então, essa conversa de todas as religiões estão no mesmo nível porque cada um acolheu um aspecto de Deus, pode até valer para eles, mas não tem o mínimo cabimento para nós, porque Jesus não é um profeta. Jesus é, como diz Natanael, o Filho de Deus. Ele é a escada entre o céu e a terra. Ele é um mediador entre Deus e os homens, e não há outro mediador, não há outra escada. Aí os protestantes dizem, está vendo, não tem os santos. Sim, mas escuta, a escada é Jesus, mas os anjos não ficam subindo e descendo na escada,
conforme a visão aqui, então os anjos são mediadores também, eles não são a escada. E os santos não intercedem? Os próprios pastores protestantes não rezam pelos seus fiéis? Ué, se um pastor pode rezar pelo seu fiel, por que que Santa Teresinha não pode rezar por mim? Está proibido? Não é? É tudo pela escada, única escada que é Jesus. E essa escada entrou nesse mundo por uma porta chamada Maria, que também é mediadora de uma única escada, um único mediador. Mas vejam, nós cremos em Jesus, e essa é a nossa fé, essa é a fides que, é o conteúdo, não dá para mudar. Não vai ter esse negócio assim de um papa chegar e dizer, olha, vamos, nova versão revisada do catecismo, o catecismo cria que Jesus era Deus, mas não é, agora não é bem assim, ele é só um aspecto de Deus, ele é uma metáfora de Deus, ele é uma lembrança de Deus, ele é um símbolo de Deus. Não, isso não vai acontecer. A igreja é fundada na fé dos apóstolos, isso quer dizer que aquilo que os apóstolos creram, essa fé que Natanael aqui professou, essa revelação que Jesus fez de si, eu sou a escada entre o céu e a terra, isto é o conteúdo da nossa fé. E não vai mudar, não tem versões atualizadas disso. Nós cremos que no mundo real, no ser da coisa, Jesus é Deus e é homem. E a igreja usa uma linguagem para dizer que isso não é jogos de linguagem, metáforas, sei lá o que. A igreja, na hora de uma crise, que todo mundo estava interpretando que era só brincadeirinha, a igreja, no concílio de Nicéia, em 325, usou a palavra homoousios, quer dizer consubstancial, substância, ser. Jesus é da mesma substância do Pai. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. É verdade, é ser. Ele é consubstancial a nós, porque somos homens, e Ele também é. E Ele é consubstancial a Deus, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E o Filho se encarnou, e tem duas naturezas, uma só pessoa. Isso é tudo linguagem ontológica, no ser, não é figura de linguagem, não é metáfora, não é poesia, é verdade. E esta verdade, verdade verdadeira, não verdade de mentirinha, esta verdade viva no sacrário, está aqui, para ser adorada. Então é evidente que a Santa Igreja Católica tem o que nenhuma outra religião tem. Não tem essa conversa fiada de que todas as religiões vão dar certo. E é aqui que a igreja torna-se pedra de tropeço para muitos. E é exatamente por isso que os paramentos que eu uso hoje são vermelhos. Se São Bartolomeu tivesse dito, não, Jesus é Deus, mas não é bem Deus, né? César também é Deus, entendeu? Etc. Não teria sido martirizado. Se fosse uma linguagem de mentirinha, ele não teria sido martirizado. E o segundo aspecto da nossa fé, para encerrar essa pregação, não é somente esse conteúdo, é também o ato de fé. É aquilo que a teologia chama de fides qua, a fé pela qual se crê. Ou seja, não é somente o conteúdo, eu preciso fazer um ato de fé. A igreja, ela vive porque nós somos capazes de fazer aquele ato de fé que São Bartolomeu fez. São Bartolomeu se encontra com Jesus, e então, encontrando-se com Jesus, ele diz, tu és o Filho de Deus. Esse ato de fé, isso que aconteceu na alma de Bartolomeu, isso que aconteceu na alma de São Pedro, na alma de São Paulo, de todos os apóstolos,
Esse ato de fé precisa ser realizado, e ele é um ato onde nós, sim, com a nossa livre vontade, dizemos sim a Deus, mas é um ato agraciado, é um ato onde Deus toca a nossa alma. Ou seja, o ato de fé, a nossa inteligência humana é iluminada por uma luz divina, e a nossa vontade é convidada para dizer sim a essa luz. É Jesus, é Ele, é verdade. Ele está no sacrário. Sim, é Ele quem levanta sua mão chagada no confessionário para perdoar os meus pecados. Sim, é Ele. É Ele. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos chamados a professar a fé, como São Bartolomeu. Peçamos a Deus que a fé nunca desapareça do mundo. Jesus perguntou: quando o Filho do Homem voltar, Ele irá encontrar fé sobre a terra? Ou seja, Ele irá encontrar fides qua, ou seja, pessoas que realizam o ato de fé, pessoas que guardam aquele conteúdo que é a revelação, que é o próprio Cristo, mas com um ato iluminado pela graça e por Deus, crendo, onde a vontade unida à verdade de Deus está disposta a derramar o seu sangue, como São Bartolomeu. O Filho do Homem, quando voltar, irá encontrar fé sobre a terra? A nossa resposta é sim. No entanto, nós sabemos que haverá tempos da igreja em que a igreja irá diminuir de tamanho. Um jovem sacerdote chamado Joseph Ratzinger, padre Joseph Ratzinger, que depois será o Papa Bento XVI, um jovem sacerdote em 1969, deu uma entrevista de Natal para a rádio de Regensburg, Ratisbona, na Alemanha. E naquela famosa entrevista de 1969, ele disse, em 69, a igreja diminuirá de tamanho. Enquanto estava todo mundo dizendo, o Concílio Vaticano II vai ser uma primavera para a igreja, vai ser uma florescência, vai ser um Pentecostes, a igreja vai aumentar, vai ser um sucesso pastoral, vai ser uma maravilha, o desmancha-prazeres Joseph Ratzinger, que já tinha bastante lucidez e via os sinais dos tempos, dizia, a igreja irá diminuir de tamanho. A igreja, diminuindo de tamanho, irá perder sua influência pública e o seu poder na sociedade. A igreja, diminuindo de tamanho, irá inclusive perder os seus edifícios. Em 69, ele estava prevendo que a igreja iria vender igrejas. Ia ficar tão pequena que a igreja ia começar a vender igrejas, como está acontecendo em alguns lugares do mundo. Igrejas estão se tornando restaurantes, shopping centers, bares. Museus. E ele disse, a igreja então se tornará um pequeno rebanho, mas um rebanho com a fé firme, com a identidade clara, perseguido, porém unido em Cristo Jesus. Nós já estamos vendo estas, chamar profecia, assim, é profético, mas não é profecia no sentido absoluto da palavra. Ele não disse isso por mística, ele disse isso por inteligência, ele via. Mas nós estamos vendo esta profecia do jovem padre Joseph Ratzinger acontecer.
Preparemo-nos, meus queridos. Eu não quero que a igreja diminua. Eu estou lutando para que ela aumente. Mas preparemo-nos. Preparemo-nos para que, se acontecer, como já está acontecendo, que nós sejamos uma pequena minoria perseguida, nós estejamos prontos para guardar a fé, fides que, o conteúdo, o Cristo, nosso segredo, que nós queremos contar para o mundo inteiro, o mistério de Deus que se fez homem, e nós estejamos dispostos a realizar atos de fé, fides qua, até o derramamento de nosso sangue, como São Bartolomeu.